só ração é suficiente para uma alimentação de qualidade. Então, Moscou, a gente lá só dá ração, não dá mais nada, cara. Na verdade, a primeira questão para a qualidade dos cães, primeiro é a genética. Se o cachorro não tiver genética de ter uma musculatura boa e tal, não tem ração e suplementos que vai dar jeito. Mas se ele tem genética, uma ração boa e exercício, ração na quantidade certa, obviamente, e exercício resolve, não precisa de nenhum suplemento, cara. Hugo dos Santos, explica mais uma vez que morfologia não ter nada a ver com ser tradicional ou moderno. Exatamente, Hugo, deixa eu explicar essa parte aí. O termo tradicional e moderno é são termos aqui criados mais ou menos no Brasil. Por que mais ou menos? Na verdade, o termo tradicional é um termo muito genérico, né? Mas no Brasil, eles foram estabelecidos para dividir os cães chamados pit staffs, que o Stratton denominava, dos cães originais e tradicionais do combate. O Stratton fez uma divisão na literatura dele da seguinte forma: nos anos 80, ali onde ele escreveu, tinham muitos cães que eram destinados a funções alternativas, tipo H-Pulling e conformação, que eram cães que tinham sua genealogia compartilhada com a AKC, ou seja, tinham cães ali no pedigree, esses cães que tinham registro na AKC como American Staffordshire e como American Pitbull Terrier na UKC ou na DBA, que eram os cães chamados duplo registro, e eram cães geralmente destinados para funções alternativas, e tinha os cães que eram realmente do meio tradicional, meio de combate, e que daí naturalmente tinham sua genealogia mais preservada em cima dos cães mais tradicionais. Então o Stratton, basicamente naquele cenário dos anos 80, fez aquela divisão, que a princípio era para ser em cima de genealogia, sobre ter a presença ou não de cães com duplo registro no pedigree. Naquela época era muito clara essa divisão, porque os cães que geralmente tinham duplo registro no pedigree eram cães para função alternativa. E os cães que não tinham, geralmente estavam na função original. Naquele cenário era muito claro. Com a proibição do combate nos Estados Unidos e o aumento das funções alternativas, dos esportes alternativos, esse mundo começou a se misturar. Então muitos cães com genealogia tradicional passaram aí para o meio alternativo, muita gente que tinha cães ali com duplo registro passaram a inserir tradicional, então misturou muito. Então esse cenário em que o Stratton criou essa divisão não existe mais, né? Então o que acontece? Esses cães se misturaram muito, então você não tem como hoje rotular esse tipo de cão. Nos anos 80 até tinha, porque era muito marcada essa divisão. Então os cães realmente tinham morfologias muito características. Dos anos 90 para cá isso misturou muito. O próprio canil Red Ranger, que eu sou fã, era já um canil que trabalhava com cães 100% de family e tinham cães para weight pulling, para conformação KC, ou seja, uma morfologia que até pareciam mais pit staffs. Então isso foi mudando muito, se misturando. Então hoje você não tem como rotular uma morfologia para cada vertente, vamos dizer assim, justamente por causa dessa mistura. E como a divisão sempre foi em cima de genealogia, ter ou não a presença do duplo registro também mudou muito o percentual. Tem cães hoje que às vezes tem 1% de duplo registro no pedigree, e tem cães que tem 90% de duplo registro. Então muda muito. Então a forma como o Stratton criou, bastaria ter a presença de duplo registro para ele ser considerado pit staff. Eu até conversei com o Stratton uns anos atrás sobre isso, e ele mesmo me admitiu aí, na época até compartilhei as mensagens que ele me mandou, que realmente aquele cenário era muito diferente de hoje e essas nomenclaturas hoje em dia não teriam mais sentido. Mas o brasileiro adora, né, criar moda e criou essa questão de tradicional e moderno. O próprio Guto da DBA deu uma definição que eu gosto muito, ele nem trata nada como moderno, ele trata todos os cães como tradicionais, que são os cães que têm sua genealogia registrada no cartório mãe da raça, que é a IDBA, um dos cartórios mães da raça, né? Então essa divisão, que até eu às vezes uso, porque as pessoas, de tanto usar, a gente acaba usando, ela não tem muita relevância, tá? Bom, falei bastante sobre isso aqui. O Valander fala um pouco sobre o Onyx. O Onyx, para quem não sabe, é um cachorro que chegou semana passada para nós. Ele é filho do Sniper, que é um POI na DBA. Para quem não sabe, POI é Producer of Excellence. É um título dado a cães que produz campeões da DBA.
O Sniper é o pai do Lúcio, então o Onyx é um meio-irmão do Lúcio. A mãe do Onyx é uma cadela Clemons com Fat Bill. O Onyx era um cachorro um pouco mais novo que o Lúcio lá, então quando ele passou para a exposição ele acabou batendo sempre de frente com o Lúcio, e obviamente o Lúcio é um cachorro excepcional, um cachorro já famoso, e ele não tinha muito espaço lá, ele acabava ficando em segundo por conta do irmão mais velho. Então o Matt e o Andy me falaram dessa situação e me falaram que seria interessante, talvez, ele contribuir com a gente aqui no Brasil, porque ele era um cão excepcional, e realmente eu constatei isso pessoalmente, e lá, ele, por bater com o irmão, às vezes não estava tendo o devido destaque que merecia. E realmente, eu quando recebi ele aqui, achei ele excepcional. Para mim, ele inclusive melhor do que os filhos do Lúcio que a gente tem aqui. Bom, vamos lá. Se cruzar na PBT com o Bully, sai SRD? Não, Lima, Guilherme. Eu acho que sai Bully, porque a origem do Bully justamente é o APBT, misturado com outras raças. Então, se você voltar um APBT no Bully, na verdade você está voltando à origem do Bully e vai continuar saindo Bully. Dias e Caio Barbosa. Os Old Family Rhinos podem ser considerados tradicional? Sim, os Old Family Rhinos são considerados tradicionais, pois não tem nenhuma presença de cães com duplo registro na sua árvore genealógica, tá? O que significa a sigla PR em alguns pedigrees? PR significa Purple Ribbon. É uma forma que a UKC tem para dar um pouco mais de valor para os pedigrees que têm mais gerações registradas lá. Tá? Hugo Santos também. E a sigla AKA? AKA é uma abreviação em inglês de As Known As, conhecido como. Tipo, às vezes o cachorro tem um nome de pedigree e tem um apelido. Então o AKA, As Known As, significa que ele é conhecido como. Por exemplo, o Matt, que era o nosso cão de origem, o nome dele do pedigree era Delmantus Matter of Choice. AKA Matt, As Known As Matt, conhecido como Matt, entendeu? Por isso que isso está nos pedigrees online. Olha, isso é difícil, mas pode acontecer, porque as entidades elas não fazem uma fiscalização 100%, é impossível, tá? Geralmente elas fazem uma fiscalização de genealogia, mas a morfologia que o criador seleciona, ela não consegue fiscalizar 100%. Então o criador pode estar registrando cães pertencentes à raça. Então, obviamente, o cartório tem que registrar, porque são árvores que estão registradas lá, mas a entidade não sabe o que o cara está selecionando lá na frente. Por isso que de tempos em tempos ela faz reclassificações, faz uma investigação dos canis e tal. Então, provavelmente, esse canil, quando ele for pego, denunciado ou feito alguma reclassificação, ele vai cair para uma reclassificação de Working Pit Bull Terrier. Working Pit Bulldog, desculpa. Qual cão tem mais drive de caça, os de linha tradicional ou modernos? Moisés Augusto. Moisés, o drive de caça não é uma característica essencial para o cão de combate original da raça, tá? Não é o drive de caça que move o cão para o combate. Então, não existe essa associação. O drive de caça ele pode existir no tradicional e no moderno. Eu defendo uma tese, que é uma tese até bem lógica, eu vou explicar para você, que é o seguinte. Geralmente, quem cria cão na função tradicional, seleciona o cão através do resultado dele na função. Então, ou seja, o cão sendo bom ou não na função, ele vai perpetuar ali a sua genética, tendo drive de caça ou não. Já quem seleciona para função alternativa, o Sport Pit Games, por exemplo, é essencial o drive de caça. Então, para ele perpetuar o seu sangue, ele tem que ter um excelente drive de caça. Então, eu até acredito, através dessa tese, que os cães para função alternativa preservam até mais o drive de caça na sua seleção. Vamos lá. Muda muito o temperamento de um tradicional para um moderno. Vejo que seus filhotes pulam muito mais do que o normal. Cara, moderno e tradicional, a gente fala em genealogia, não tem a ver com necessariamente com temperamento, com fenótipo, tá? Via de regra, se a gente for olhar numa população geral de cães, a gente pode até
estimar uma média, tá? Então, geralmente, tá? Vamos falar assim, nada é regra, tá? Tudo tem sua exceção, mas vamos pensar assim, a maioria dos cães tradicionais, geralmente eles têm, deveriam ter mais belicosidade, tá? São mais belicosos, têm uma submissão maior ao ser humano, porque justamente a única estímulo que eles têm é o combate, na sua história, né? Vamos dizer assim. Os cães mais modernos, eles já são destinados a funções alternativas, muitas delas, às vezes, esportes de proteção, caça, então são cães, às vezes, um pouco mais ativos, cães um pouco mais até confiantes com o ser humano, entendeu? Então, via de regras, assim, falando numa forma geral, a gente pode até identificar essas características na grande maioria dos cães, mas nada é regra. Você pode achar um cachorro tradicional com temperamento muito inferior a um moderno, por exemplo. Isso pode acontecer perfeitamente, tá? Eu mesmo tenho cães tradicionais e modernos lá, e a cadela que mais tem drive de caça no meu quintal é uma cadela moderna. Queria saber sobre essa linha Castilho Larsan, o que você acha? Então, Castilho Larsan são linhas de sangue dessas chamadas modernas aí que a gente está falando, são linhas dos anos 70, 80, ali, 90, que foram destinadas à conformação e funções alternativas. Linhas que usaram cães com duplo registro, que tem o preconceito de algumas vertentes, justamente por isso, mas que eu considero linhas muito úteis para as funções alternativas. Primeiro porque Castilho tem uma qualidade excelente tanto de drive de caça quanto de musculatura, embora pesem um pouquinho, e o Larsan tem uma conformação fantástica, né? Então, combinando as duas linhas, eu sempre vi coisa boa. O que a gente sempre fez foi incluir um pouco de Old Family tradicionais no meio, para manter um pouco de algumas linhas que a gente acha importante não perder. Boa noite. O que significa 1XLG no nome do cão no pedigree? Jorge K. Neto. Jorge, essas siglas que você vê, 1X alguma coisa, 1XW, 1XL, são siglas de combate, tá? São títulos ou derrotas em combate, tá? E aí tem uma variação enorme disso daí, tá? Mas são geralmente de combate, eu nem vou entrar muito no assunto aqui porque não é o nosso foco. Há alguma chance de vocês desenvolverem uma linhagem própria do canil de vocês? Mael Cannon. Mael, a gente não tem essa preocupação, a gente não foca em desenvolver linhagem, a gente pensa em trabalhar produzindo bons cães, o foco é sempre produzir bons indivíduos, e por isso a gente trabalha sempre sangues muito abertos. Mas tem muitos clubes e entidades que já consideram o nosso trabalho uma linha de sangue. A própria ADBA mesmo considera o nosso trabalho uma linha de sangue, tá? Mas a gente não se preocupa com isso e a gente nem faz muita questão disso, não. O importante, a gente pensa em criar bons cães, né? Ter resultados e tal, acho que isso é mais importante. Tem gente que tem 20 gerações, tem uma linha de sangue e não tem resultado. Para nós, o mais importante é ter resultado. Você me aconselharia a fazer essa cruza, a PBT com Bully? Não, cara. Eu acho assim, que se você tá no Bully, procura Bully. Se você não é uma PBT, procura PBT. Não mistura as duas coisas, você precisa primeiro escolher seu foco. O Lima Guilherme 12 que perguntou isso daí. Por que vocês começaram a usar cães tradicionais em modernos? Então, Valando, nós sempre usamos cães tradicionais. Isso é uma tese que as pessoas tem sobre a gente que não é verdadeira. Na verdade, o que aconteceu agora é que aumentou um pouco a oferta de cães tradicionais para nós. Mas a gente começou, a cadela que nós começamos o nosso trabalho em 2003 era uma cadela chamada Flame, e 75% do sangue dela era tradicional. O Matt, que é um cão também que inicia o nosso trabalho, pai da Lira, que está aqui, ó, ele é um cão que tem 25% de Old Family. Então, sempre teve presente no nosso trabalho sangues tradicionais. Sempre teve presente. O que ocorre? Naquela época, 2003, os cães tradicionais que tinham na época não tinham boa conformação, ou os que tinham não tinham registro. Então, era difícil usar cão tradicional. Eu tentei, quem é da época sabe, usar o Rage, que foi um cachorro importado pelo César Pimenta. Infelizmente, o Rage acho que não era fértil. A gente acabou não conseguindo usar, já era um campeão de ADBA, acho que o primeiro campeão de ADBA a pisar no Brasil. Tentei usar o Nego, filho do Goi, também um cachorro fantástico, acabou não conseguindo, não casou a agenda de usar. Tentei usar uma filha do Pepper, do Wagmar. Então a gente tentou incluir bastante tradicional na época, mas não teve muito sucesso. Acabou que vingou mais ali os filhos do Matt com a Flame, que já tem bastante tradicional aí nesse sangue.
E o que acontece é que de um tempo para cá, com a vinda do Stallone e de diversos outros cães, aumentou muito a oferta de cães tradicionais com boa conformação. Né? Então, na verdade, hoje a gente está usando o tradicional na mesma proporção que usaria moderno se fossem bons cães. A gente aqui não pensa em usar moderno ou tradicional, a gente pensa em usar cachorro bom. Se o cachorro bom que está sendo ofertado é um MacGyver, por exemplo, que é um cachorro tradicional, por que eu não vou usar? Agora, se vem também um Gig, que é um Larsan, por que eu não vou usar? Eu não tenho esse preconceito por vertentes. Eu e a Marcele, né, nós não temos. Eu falo eu, mas aqui todo mundo sabe que 90% do trabalho é a Marcele que faz. Mas a gente não tem esse preconceito. Então, o que acontece é que a oferta de cães tradicionais aumentou. Outro ponto também que é bom levantar. A importância dos eventos ADBA também tem aumentado. Lá, quando a gente começou, tinha quase nada de evento ADBA. Hoje, a gente vê que a ADBA está crescendo muito. Então, a busca por referências da ADBA também aumenta. E aí, por isso, os filhos do Lúcio, o Onyx e tal. Então, acho que está mais ou menos explicado o porquê desse aumento da presença de tradicionais no nosso trabalho, mas que na verdade sempre houve, né? Pietro, essa questão não tem o que achar. O padrão estipula o peso, tá? Então, assim, o criador que se preze, ele tem que estar dentro do peso estipulado pelo padrão. Então, o padrão, ele tem uma faixa ali que você tem que estar dentro. Se você estiver fora do padrão, você é um criador que está fugindo a regra básica da sinofilia. A regra básica da sinofilia é o criador de uma raça se predispor a criar o padrão dela. Se você quer criar fora daquele padrão, escolhe outra raça, entendeu? O que aconteceu com o Mark? O Hugo perguntando. Cara, o Mark, ele nunca foi nosso. Eu não sei se as pessoas sabem. O Mark sempre foi de um cliente nosso. O que aconteceu com ele é o que aconteceu com vários cães. São cães de clientes que a gente identifica que ficaram bons. Graças a Deus a gente passa muito cachorro bom, né? E vende esses cachorros bons. E a gente acaba usando a nossa criação. Então teve uma época, alguns anos atrás, que a gente estava sem padreador. E o Mark foi uma excelente opção. A gente acabou usando e ele voltou para o dono dele. O que acha da linha de sangue Alligator, João Brasil? Cara, eu acho como genealogia histórica fantástica, não tenho o que falar da linha de sangue Alligator. Mas ainda não tive muita experiência em usar cães muito fechados em Alligator para poder te falar assim mais na prática. Mas é uma linha indiscutível, né, cara? Não tem como discutir muito sobre linhas consagradas. Tiago Lima, qual ração você dá para os seus cachorros? Tiago, a Marcela andou trocando aí um tempo atrás para experimentar algumas outras rações, mas basicamente a gente trabalha com a ProPlan. A gente acha a ProPlan sempre um porto seguro ali, uma ração que dá um resultado bom. E eu sei que ela estava usando um pouco de Gran Plus aí, testando um pouco o Gran Plus, o Equilíbrio, uma das duas aí, mas eu sou um pouco por fora disso. Acho que isso aí é uma pergunta legal de fazer para a Marcele, tá? Tiago Andrade, o que você acha da linhagem Belon? Tiago, a linhagem Belon, cara, foi uma das primeiras que eu tive contato de cães mais tradicionais aqui no início dos anos 2000. E, cara, é uma das linhagens que me deixou uma percepção de que os cães não eram muito legais de conformação. Mas talvez por conta da época e dos cães que hoje a gente via. Às vezes a gente tem uma percepção um pouco errada, né? Mas eu nunca trabalhei, nunca mexi com cães de linhagem Belon, então eu não tenho muita propriedade para poder te falar, tá? Tô te contando um breve relato da nossa experiência aí, do que viu, né, sobre a linhagem. Pietro, ter o registro ou não tem a ver com ela ter o padrão ideal da raça. Ela pode ter o registro e ser um exemplar ruim da raça. Então não se apega a essa questão dela ter o registro ou não. Ter o registro é básico, é essencial. Depois que você tem o registro, aí você vai ver se o teu cão está dentro do padrão ou não. Então uma coisa não tem muito a ver com a outra. Rodrigo Rodrigues, Blue Nose é a PBT? Rodrigo, o que diz que o cão é a PBT não é a cor da trufa, tá? É o registro, é a árvore genealógica. Então é possível um Blue Nose ser a PBT. Mas não dá para falar só pela cor da trufa, tá? Felipe Eduarda, vocês indicam cruz entre tradicionais e modernos? Tem uma moderna, mas estou estudando fazer um investimento em um tradicional para shows. Felipe, jamais eu vou te responder essa pergunta sem estudar o que você está fazendo, tá? A gente não enxerga a divisão entre tradicionais e modernos aqui. A gente às vezes responde para vocês
porque vocês tratam muito essa questão. Mas a gente não enxerga o indivíduo aqui em casa e olha para ele como sendo moderno ou tradicional. A gente olha indivíduos e pensa na composição que ele pode ter com o outro. Se um tradicional vai compor o outro, cruza dois tradicionais. Se um tradicional vai compor o moderno, cruza um tradicional com o moderno. Se os dois modernos se completam, cruza os modernos. A gente não tem essa divisão, entendeu? Eu acho que mais importante do que você ficar pensando se vai cruzar um tradicional com um moderno, é você pensar qual cão aí que completa a tua cadela, entendeu? Ou vice-versa, independente se é tradicional ou moderno. Mas antes disso, você pensa qual padrão que você quer atingir. Então primeiro faz essa pergunta, você quer criar um padrão UKC ou um padrão ADBA? Você quer ir para qual tipo de show? Qual tipo de conformação? Você quer ir para um ADBA? Ok, o que eu preciso para que meu cão esteja no padrão ADBA? Ele tenha aquela conformação para o padrão ADBA. Aí você busca um cão que vá dar isso para você. E não necessariamente precisa ser um tradicional. Geralmente os tradicionais ajudam nisso, mas não necessariamente isso. Às vezes o teu cão tem uma coisa que até outro moderno poderia contribuir, entendeu? Bom, vamos lá. Qual a dieta de seus cães para definição muscular? Rafael Matos, personal, perguntando. Rafael, dieta é só ração, quantidade certa de ração, boa água, que isso é imprescindível, as pessoas não dão muito valor a isso, mas a água é essencial, uma boa água. E exercício, cara. Exercício é essencial. E genética, obviamente, né? Isso tudo a gente tá falando de cães que tem genética. Cachorro que não tem genética não adianta você fazer nada, cara. Pietro, o peso ali, se você tá dentro dessa faixa, até 33 quilos, ninguém vai te tirar de uma pista por conta disso, tá? Se você tá dentro dessa faixa, o teu cão não vai ser eliminado de uma pista por conta disso. Se ele atender a ADBA em questão de linhas, questão de tipicidade, de standard, ele pode ter 32 quilos sem problema, tá? O que eu falei para você é importante é o seguinte, fica dentro dessa faixa, tá? Se possível, busca o meio da faixa, em termos de peso. Estando ali dentro da faixa, aí você começa a analisar teu cão. Dentro dessa faixa ninguém vai te tirar de pista, tá? E o MacGyver, o que está achando dele? Tenho contato com uma neta dele. Drive ótimo. Dog estou falando. Cara, a gente está extremamente satisfeito com os filhos do MacGyver aqui. Para mim o Yellow, que é o filho dele, hoje é o melhor filhote que eu tenho no canil, disparado. Não só com isso, né, cara? O Rodrigo, que é o dono dele, é um cara fantástico, fenomenal. Então, assim, além de ser um excelente cão, tá na mão de um excelente proprietário e cruzou numa excelente cadela que é a Cel e tá com excelentes filhos aqui, com certeza com excelente futuro. Então, MacGyver é tudo de bom, cara. Só elogios aí. E diferente do que as pessoas pensam, até aproveitar o gancho do MacGyver, porque sempre, não é muita gente, mas sempre aparece um outro perguntando, pô, mas vocês são contra a função e vai atrás do MacGyver. Cara, entenda uma coisa, a gente vai atrás de cachorro bom. Se ele puxa a carroça, se ele escala, se ele empina a pipa, pra mim não importa, cara. Eu vou atrás de cachorro bom, não importa onde ele está, entendeu? E o MacGyver é um cachorro top, cara. Um cachorro de conformação excelente, temperamento excelente, tudo excelente. Esse cachorro, o que você fizer com ele, ele vai fazer bem, entendeu? Então tem que ser muito idiota pra não usar um cachorro desse. Pietro, se o teu foco é a DBA, você tem que fazer o que eu estou fazendo. Por exemplo, a gente aqui criava cães padrão KC, tá? Obviamente saía um ou outro que atendia a DBA. Mas quando eu quis falar o seguinte, quando eu quis criar um cão referência na ADBA, eu fui atrás de quem era referência na ADBA, tá? Então, primeiro, enquanto eu não importei, eu fui atrás de filhos do Stallone, que era um grande campeão da ADBA, um excelente sangue para quem gosta de ADBA. Depois eu fui atrás dos filhos do Lúcio, que é o maior pontuador da ADBA, o maior Grand Champion da ADBA. E agora eu trouxe o Onyx, que é um Champion ADBA. Então assim, se o teu foco é ADBA, não adianta só comprar um cachorro tradicional, cara. Porque senão você vai só participar da ADBA. E se for só para participar, você participa com a sua cadela aí. Entendeu? Você quer ganhar na ADBA, tem um cachorro ponta, vai atrás de quem é referência na ADBA. Entendeu? No Brasil, quem tem? Stallone, um sangue fantástico na ADBA, o sangue do Sniper, que está aí, são dois pós, né? O Sliver, que é o pai do Stallone, e o Sniper, que é o pai do Lúcio, o pai do Lúcio, o pai do Onyx,
Então são esses sangues que são referência. E eu também não descartaria o Zapata, que é o pai da Zapatina, da Cora do Renato, que ganhou agora. O Zapata também é um Champion ADBA e vale a pena, tá? O Gig, que é o nosso Larsan, os pais dele também são campeões de ADBA. Então o Gig eu até não descartaria dessa lista, tá? Então assim, procura cães titulados na ADBA. Qual seria a maior aposta em termos de cruzamento no Canil Del Manto? Bom, Lincão, aqui hoje, cara, nós estamos com 2 trabalhos paralelos aqui, que a gente acredita que lá na frente podem ser complementares. Tem um trabalho de cães padrão KC, que é o trabalho que a Marcele hoje está bem à frente, levando os cães na IBDC, na IBC e nesses shows, e tem um trabalho com os cães ADBA. Por incrível que pareça, hoje o nosso plantel é dividido quase que na metade, entre cães ADBA e cães UKC. E a gente tem muitos cães ali no meio que até atendem os 2 padrões, não que atendem, obviamente você nunca vai ter um cão que atende os 2 padrões, mas que pode ir até com sucesso nas 2 pistas, tá? Mas a intenção nossa realmente é produzir cães com excelência para os 2 padrões. O que precisa só ficar definido nos clubes do Brasil, e até por isso que a gente tem abordado isso, é qual é o padrão que o clube vai adotar. Isso é importante, para a gente saber qual cão levar. Se hoje eu vou numa exposição ADBA, eu tenho meia dúzia de cães para levar. Se eu vou numa exposição hoje padrão KC, eu tenho meia dúzia de cães para levar. Então a nossa aposta aqui é ter cães competitivos para os 2 padrões, tá? E obviamente, uma coisa que eu vou falar para vocês é o que a gente pensa aqui. Uma linha ajuda a outra. Vou dar um exemplo. Eu acho, na minha visão, que às vezes para cães em DBA falta um pouco de musculatura, falta um pouco de frente. E os cães hoje nossos da linha UKC tem isso de sobra. Então eles podem contribuir com os cães em DBA nisso. E para os cães, às vezes, o KC, falta um pouco de linhas, falta um pouco de ângulo, falta um pouco de garupa. Os meus cães ADBA podem contribuir para eles nisso. Então, obviamente, que os trabalhos eles se cruzam na medida que uma linha de trabalho contribui e ajuda a outra. Então, por isso que vocês vão ver muito a gente trabalhando as 2 linhas ali entrelaçadas. Porque, obviamente, a gente está tentando corrigir questões de uma linha usando a outra e vice-versa. Esse é um trabalho que você tem que ter muito cuidado também para você não perder o que você conquistou em cada linha, né? Só que eu acho que a gente está num nível muito avançado, e aí, modéstia à parte, né? Um nível muito avançado em relação a qualquer canil hoje no Brasil. Porque hoje você tem canis ou focado só na UKC, ou focado só na ADBA, e esses canis já têm dificuldade em ter cães bons só nessa linha que eles trabalham. E eu posso dizer para vocês hoje que a gente tem cães com excelência nas 2 linhas. Então eu me sinto confortável hoje para poder usar um trabalho em cima do outro com tranquilidade. Então assim, Lincão, respondendo aí a tua questão de uma forma bem complexa, a maior aposta não é nem um cruzamento, mas um cruzamento desses trabalhos, né? Qual é a sua opinião sobre os chamados Pit Monster? Sahim e Friend. Cara, eu tenho uma opinião que é o seguinte sobre Pit Monster, e até peço desculpas aí e quero dela com todo respeito aos criadores de Pit Monster. Eu vi todo esse movimento de Bullies e Pit Monster acontecer lá no início, ainda quando esses cães eram chamados de Pitbulls. Então eu fiquei muito feliz que, na verdade, eles assumiram uma identidade, né? Ou seja Bully ou seja Pit Monster. Mas, ao meu ver, o caminho ideal para eles seria ter feito uma união entre eles e ter criado uma padronização para consolidar a raça. Seja ela Bully XL ou Pit Monster, ou o que seja. E o que eu vi, eu até falei acho que isso na live do Bellini, o que eu vi, o que aconteceu é que, na verdade, ao invés de eles irem por esse caminho, que seria o caminho mais óbvio e mais fácil, eles, na verdade, criaram diversas vertentes e ramificações e brigas por nomes e tal, e isso acabou só atrapalhando a consolidação dessas raças, né, ou dessa raça em si. Então, a minha opinião é justamente essa. Eu acho que eles estão num caminho muito equivocado de brigas e desavenças. Eles deveriam, na verdade, pensar pro bem deles em consolidar um padrão único, estabelecer isso para firmar a raça. Depois que firma, aí você consegue pensar em estabelecer variantes, entendeu? Sabido que você tem dogs em pista, games e até na caça, qual seria dessas vertentes está se surpreendendo para bom? Neto Rocha. Neto, cara, a gente tem cães com resultados em tudo, cara. É lógico que não são muitos cães, porque a gente não é um canil muito grande, mas a gente tem cães com resultado em pista,
tanto em padrão HBA quanto padrão KC. Posso até citar aqui, né? A HBA a gente levou a Marcha para Brasília, ficou melhor fêmea, perdeu o sexo oposto para o Fire, da Roberta e do Hunt, que é um cachorro fantástico, mas a gente considera um bom resultado. Tivemos aí resultados nesse padrão KC, que na verdade a IBDC e a IBC são padrão KC, né? Então a gente apresenta todo dia aí resultado. No game, cara, a gente teve diversos resultados com a Lola na atração, com a Milkshake, a Rebeca, que apesar de ser criação do Alex Siqueira, é uma cadela filha do Koda, né? Que é um cachorro nosso, na Fanny, que é uma filha do Matt, então um sangue todo nosso aí, mas dando devido mérito ao Alex Siqueira aí. A Rebeca tem resultados aí na escalada, no salto livre, né? E na caça, cara, a gente tem muitos cães indo pro sul aí pra caça e tendo excelentes resultados. Até me surpreendeu, porque a gente nunca focou muito nisso, né? Mas a gente sabe que os antepassados aí da Lola e de alguns outros cães já faziam isso nos Estados Unidos, né? Então a gente ficou muito surpreso e a gente tá não só tendo uma boa aceitação, como o pessoal tá pedindo para nós cães, né? O critério, Pietro, de cruzamento não é necessariamente o percentual de sangue, tá? Não é. A gente aqui, o critério muito importante é o indivíduo. O percentual de sangue, geralmente, a gente dá como explicação depois da cruza, tá? Mas é sempre o principal é o indivíduo, tá? Mas assim, se vocês querem uma opinião minha sobre a vertente Pit Monster, se eu acho certo a criação do Pit Monster e tal, eu vou dizer o seguinte: eu acho que era uma demanda da sociedade, a sociedade queria um cachorro desse, tá? Mas eu, se pudesse intervir nisso, na época, eu teria orientado essas pessoas a escolher raças que já atendiam elas. Por exemplo, o Bulldog americano. Para mim, o Bulldog americano da Bia, que é a presidente do IBC, é um cachorro maravilhoso, que poderia atender muita gente que gostaria de um Pit Monster. Mas eu acho que o nome Pit ainda causava aquele frenesi, né? Então o pessoal quis criar essa questão, ainda tem essa questão de você criar uma raça, né? Mas eu, se pudesse na época influenciar essa galera de uma forma positiva, eu teria falado para elas: cara, esquece o Pitbull, não é para vocês, procura um Bulldog americano. Eu acho que esse foi o único erro lá atrás do pessoal do Pit Monster. Em vez de ter partido para o Bulldog americano, até como a Bia fez, e fez um excelente trabalho, um excepcional trabalho, acabou querendo criar uma raça. Nada contra eles, mas eu acho que eles tomaram um caminho um pouco mais difícil, justamente pelo que está acontecendo agora, que vocês estão vendo, né? A consolidação de uma raça é muito complicada. Haja visto o trabalho do seu Wagmar, um cara que dispensa comentários, é um cara excepcional, fez um trabalho com o Bull Brás aí, teve uma resistência enorme para consolidar uma raça. Qual a sua opinião sobre a linha de sangue Paubas? Bom, deixa eu contar uma breve história do Paubas aí. O Paubas era o canil do Gustavo Bissacô, que foi o nosso primeiro parceiro e sócio na criação. O Gustavo Bissacô foi o cara que trouxe a Infinity, que foi a primeira cadela que cruzou com o Matt. Ele foi o primeiro cara a abraçar nossa ideia na época de criar cães com procedência, com registro e tal. E inclusive o canil Paubas chamava Paubas porque o Gustavo vem da cidade de Paubas, que é uma praia aqui no litoral de São Paulo. E aí o Gessé era um cliente dele, amigo nosso também na época. A gente tem amizade há mais de 15 anos também. E o Gustavo, quando parou de criar, ele vendeu o canil e o nome Paubas para o Gessé. E o Gessé, quando deu continuidade no Paubas, ele colocou como cão base do trabalho dele o Hunter, que era um cachorro que tinha como pai o Apache, que era um cachorro que a gente não gostava muito da linha de sangue. Então o que eu posso dizer? Paubas, a origem dele é o Gustavo, um cara fantástico, vendido pro Gessé, outro cara fantástico. O Gessé é um cara super batalhador, amigo nosso aí, um cara que a gente admira muito, que teve a sua opção de criação na época, de criar um cão que era filho do Apache, que era um cão que a gente não gostava muito, não concordava, por uma questão de ideologia de registro, aí a gente tinha uma ideologia diferente da dele, mas é um trabalho dos mais respeitados no Brasil aí. Então, o que eu posso dizer sobre a linha do trabalho dele? De extremo respeito, um cara super batalhador, teve excelentes resultados, teve excelentes cães lá também, inclusive um dos melhores filhos do Matt, para quem não sabe, o Orfeu era de propriedade do Gessé. Teve também o Shred, que também é um cachorro fantástico, que hoje está com o Matsuda, então, ou seja, teve excelentes cães lá, até na minha opinião, e hoje faz um trabalho sem palavras aí na criação do clube do IBDC.
Então, cara, só elogios aí. Agora, em termos de linha de sangue de trabalho, não é a que a gente mais gosta. Então, obviamente, não é uma linha que a gente vai usar aqui no momento. Pode ser que o Gessé, com as aquisições que ele tem feito aí, ele tem feito excelentes aquisições aí de cães com procedência e tal, a gente possa usar cães dele, porque é um cara que a gente tem extrema amizade, entendeu? Concorda? Concordo plenamente, o Bergstar. O que eu acho é que, assim, isso é uma crítica construtiva, tá? Veja bem, eu não tô aí querendo menosprezar nenhum criador de Pit Monster e de Bully, não. Mas eu até venho conversando isso com o Lincoln e com alguns amigos aí do IBC. Eu acho que o pessoal do Pit Monster e do Bully tá muito nessa euforia de mercado e resultado e imagem e tá esquecendo o primordial para o criador, que é estudar um pouco biomecânica, anatomia, morfologia. O Dr. Gustavo Martinelli deu uma aula aí no último evento explicando um pouco sobre isso e eu vejo que muita gente fica perdida ali. E eu acho que o pessoal precisa começar a estudar um pouco mais, entendeu? Eu acho que a gente fala um pouco de grego às vezes quando conversa com os criadores. A partir do momento que eles começarem a entender um pouco isso, né? Talvez se estudasse só o manual de estrutura dinâmica da CBKC, que apesar de eu ter minha discordância com a CBKC, ela tem um manual de estrutura dinâmica bom. Se eles entendessem aquilo, já ajudaria muito, cara. Dema03, pode falar um pouco sobre a linhagem Thompson? Dema, o Guilhermo Thompson foi um criador do final dos anos 90, início dos anos 2000, que a gente conheceu pessoalmente, uma pessoa ímpar também, fantástica, que comprou 2 cães do Renato Malta, um cara que importou um casal chamado Max Jaguar, e o Guilherme fez a sua criação em cima desses 2 cães, Max Jaguar, cães com registro, procedência e tal, linhagem Larsan, Castilho, Renfield, Sarona, linhagens até bem conhecidas, e ele fez os cruzamentos ali, atendendo o gosto pessoal dele, que eram cães um pouco mais pesados. Então ele teve ali 2, 3 gerações do canil dele. Era um cara que foi muito famoso na época, porque pouca gente tinha cães com procedência na época. E ele pegou bem o auge, o boom do Pitbull. Então ele ficou muito conhecido, mas ele não foi um cara que teve muitas gerações dentro do canil dele. As pessoas, depois que adquiriam cães dele, continuavam usando o nome dele para identificar os cães. Então é isso que eu posso te contar. Além de te dizer que eu fui um cara conhecido pessoalmente, os cães dele chegaram a ficar na minha casa, eu usei cães dele, então, ou seja, eu sou um cara que pode falar com propriedade, porque eu conheci tudo pessoalmente, tá? Lincoln, é difícil eu te falar isso, cara, porque a criação de Pitbull, eu não conheço nenhum canil que pense como a gente, entendeu? Que justamente tenha essa ideia que eu passei para vocês aqui, que pense nos 2 padrões, pense em produzir com excelência os 2 padrões, pense num cão funcional, o KC, e num cão morfologicamente perfeito, a DBA, entendeu? Eu não vejo ninguém, eu não tenho referência nesse sentido. Então eu tento pegar um pouco de cada criador. Eu acho que o pessoal do Canine Athletics, e quando eu falo pessoal, é toda aquela galera que envolve o Andy lá, o Matt, toda aquela galera, o pessoal da Europa que trabalha com eles, uma puta referência ADBA, porque eles estão dando um caminho para o Pitbull extremamente bacana, que é da funcionalidade alternativa. E acho o pessoal da Itália hoje, que está traçando ali, herdando esse padrão KC de uma forma correta, também fantástico. Esse pessoal abraçou o padrão KC e está fazendo o KC como deveria ser feito, né? E aí eu digo de Débora Cataldo para frente, entendeu? Então eu acho que essas 2 referências hoje são muito bacanas. E aí tem um pessoal do meio ali que eu também valorizo muito ali, o Carlos do Central Coast, o pessoal do Forest Hill, que é um pessoal ali que tá produzindo cães muito bacanas também, tem apresentado alguma coisa aí também, com cães com genealogia fantástica. Então a gente tenta pegar um pouquinho de cada um, né? Mas falar assim, algum canil que a gente se espelha 100%, não tem. Acho que uma das mais alinhadas com a gente em alguns sentidos é a Sun dos Estados Unidos, que é a nossa parceira aí. Esses são os planos. Pode falar sobre a N? Cara, não uso a N, já usei, acho excelente para quem tem tempo de fazer. Espero um dia voltar a ter tempo de fazer. Acho excelente. Você pode falar sobre a linhagem Mayday, Arthur Ferreira. Arthur, Mayday é um cão ícone da raça, um cão que todo mundo conhece. É um cão que teve excelentes resultados, era um cão pesado, era um cão que foi para provas de conformação também. Não me agrada muito a conformação dele, embora ele tenha ido para prova de conformação. Mas o que eu acho legal no Mayday? Cães tradicionais de função
Tem inúmeros cães bons, tá? Mas o que me agrada muito na linhagem Mayday ou nos cães provindos de Mayday é que são cães com um grande porte para os cães tradicionais de função. Então eles não chocam muito com os cães que a gente trabalha. Por exemplo, quem viu a foto do cruzamento do MacGyver com a Cell, e o MacGyver é um cachorro que tem muito a característica do Mayday, quem olha o MacGyver vê um Mayday ali. Eram cães com o mesmo porte, com o mesmo tamanho, então eles não chocam muito. Porque às vezes você vai usar um cão tradicional, tipo o Goi do André Corrêa, ele é muito menor do que o Marcel, entendeu? E às vezes nessa mudança muito de tamanho você pode ter alguns problemas, entendeu? O próprio Billy mesmo, que a gente usou, é um cão pequeno, muito pequeno. Então o que eu gosto dos cães Mayday é que ele tem um porte que atende bastante a nossa necessidade aqui.